Bom dia! Chegando o ND Agro aqui na NDTV. A partir de agora, os assuntos da pecuária e do agronegócio em Santa Catarina. Hoje, o programa está cheio de notícias importantes para você do campo. Olha só o que a gente preparou para essa edição. Vamos saber se a geada desta semana trouxe prejuízos para as lavouras. Em várias propriedades, as plantações ficaram assim, cobertas de gelo. E ainda, nossa equipe foi até a cidade de Luiz Alves acompanhar de perto a produção de banana. Em 2020, 40% da produção da fruta foi para o exterior. No Oeste, um projeto criou hortas comunitárias em terras indígenas. O ND Agro foi conhecer essa boa iniciativa. E vamos ver também as belas imagens da aparição de baleia jubarte no litoral de Santa Catarina. E tem orientações importantes sobre o selo de qualidade para tratar a brucelose e tuberculose em animais. Tudo isso e muito mais agora no ND Agro, que está só começando. E a gente abre o ND Agro de hoje falando sobre a geada que atingiu algumas regiões aqui de Santa Catarina nesses últimos dias. Por enquanto, a EPAGRE não contabilizou grandes perdas nas lavouras e plantações aqui de Santa Catarina. A gente conversou, inclusive, com o secretário adjunto da Agricultura aqui no nosso estado. O Ricardo Mioto conta agora para a gente como está esse monitoramento do governo por conta das baixas temperaturas. Estamos num período em tese de entre-safra, temos culturas que terão prejuízo, nós sabemos, as olerícolas principalmente, né, tem esse ciclo curto e são atingidas, se não estão em cultivo protegido, são atingidas. A fruticultura também nos preocupa um pouco, principalmente a questão da bananicultura, né, que são culturas de ciclo permanente, de ciclo perene, e com certeza vão ter prejuízo e a gente vai ter que acompanhar. O nosso agricultor, ele é um especialista naquilo que faz e é por isso que Santa Catarina é esse destaque nacional e internacional por meio da nossa agricultura familiar. É lógico que sempre é importante reforçar algumas práticas e foi isso que o próprio governador Moisés e o nosso secretário Altair Silva, no início da semana, quando a gente já tinha essas previsões, ambos determinaram que as nossas equipes técnicas fizessem orientações aos agricultores e assim foi feito. O time da pesquisa da EPAGRE emitiu notas muito claras e manejos que podem ser feitos para minimizar os impactos, né? Então, isso o governo fez esse trabalho, mas é importante que se a gente reitere essa expertise do agricultor, ele já está habituado a conviver com isso. Obrigado, secretário, pela entrevista. E Luiz Alves é uma cidade conhecida pela produção de arroz, cachaça e também de banana. Aliás, a bananicultura representa 77% do faturamento da agropecuária na cidade. Só para a gente ter uma noção, no ano passado, 40% da produção da fruta foi para o exterior. Colher do pé, separar, qualificar, cortar, lavar e carregar o caminhão. A rotina de quem trabalha com a bananicultura é intensa. Em Luiz Alves, são 131 mil toneladas de bananas por ano, o equivalente a 1.000 caminhões por mês para dar conta da distribuição de toda essa produção. A bananicultura é uma prática que movimenta a cidade e faz parte das tradições das famílias, como é o caso do Paulo, que herdou os negócios do pai e agora atua como produtor de bananas há mais de 40 anos. Era do meu pai, mais 7 irmãos, 5 irmãos mais 2 irmãs que acompanhavam. E depois, em 2000, cada um foi para seguir o seu rumo e aí fiquei sozinho com os filhos e com a minha esposa e mais um cunhado. Todas as cargas, ela o cliente que vem buscar, né? Nós só fizemos o processo em natura, né? Tanto para exportação quanto mercado interno, que o foco é a exportação. Em 2020, um dado positivo chamou a atenção. 40% de toda essa banana, que é produzida em Luiz Alves, foi destinada para clientes no exterior. Ou seja, quase metade das bananas foram exportadas do Brasil para países como Argentina, Uruguai e até um pouco mais longe, indo de navio para a Espanha. Tudo isso reflete na economia da cidade de forma positiva.
Os dados de 2020 são animadores e a expectativa é que se mantenha ou até melhore ainda mais agora em 2021. Em Luiz Alves ele já tem uma característica já na exportação, né, de muito tempo, já é um município que exporta, ele é consolidado já, né, é o principal exportador do Brasil de bananas, né, para o Mercosul, né? A expectativa da exportação, a exportação para nós é um mercado regulador, né? Ele é muito importante porque quando tem muita fruta dentro do mercado interno, se a gente consegue exportar mais, a valorização da fruta em termos financeiros fica melhor, né? A gente tem expectativas que se mantenha ou até a intenção de aumentar ou até buscar novos mercados para essa fruta. Uma curiosidade é que as bananas saem daqui assim, verdinhas, e chegam em outros países da mesma forma. Tudo isso por conta do controle de qualidade antes de chegar ao consumidor final. Tudo isso garante a boa fama das bananas de Luiz Alves. Luiz Alves tem uma característica bem específica, que é o emprego de tecnologia. Os produtores são muito focados na tecnologia, então assim a gente sempre teve muitos trabalhos em parceria com o EPAGRE, a Associação dos Produtores, que é muito forte aqui no município. Então isso fez com que o município sempre fosse referência aqui para a região na cultura da banana. E maior produtor de carne suína e segundo maior produtor de carne de frango no Brasil, Santa Catarina segue ampliando o mercado e consolidando sua presença internacional. Olha só. No primeiro semestre de 2021, o estado exportou mais de 775 e 600 mil toneladas de carnes, com um faturamento que passa de $1,5 bilhão, 5,6% a mais do que no mesmo período do ano anterior. Os números são divulgados pelo Ministério da Economia e analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola. O excelente desempenho nos embarques internacionais é explicado pela alta nas vendas para mercados importantes, como a Arábia Saudita, Japão, Chile, China e Filipinas. No acumulado do ano, Santa Catarina embarcou 42.600 toneladas de carne de frango, gerando receita de $829 milhões e 300 mil dólares. Já com as exportações de 283 mil toneladas de carne suína, os catarinenses obtiveram um faturamento que já ultrapassa 705 milhões de dólares. Ao longo dos anos, Santa Catarina se consolidou como grande fornecedor de proteína animal, com um grande foco na saúde animal e ainda defesa agropecuária, com um status sanitário diferenciado que demonstra a qualidade da sua produção. A carne catarinense é comercializada nos países mais exigentes do mundo. A gente faz agora nosso primeiro intervalo aqui no ND Agro. Na volta, vamos mostrar um projeto que criou hortas comunitárias em terras indígenas no oeste catarinense. A gente conta os detalhes dessa boa iniciativa já já. Estamos de volta e você já deve ter ouvido aí ou visto pessoas que têm aquele hábito de colecionar. Tem colecionadores de selos, de latinhas, de carrinhos, aqueles antigos cartões de telefone, uma série de objetos. Mas hoje o que vamos te mostrar é uma das principais bebidas produzidas no Brasil, com características bem provincianas. O Caleb Moreno, de Itajaí, conta pra gente. Caleb. Hoje eu estou aqui no bairro da Murta, na cidade de Itajaí, para conversar com o Frederico, mais conhecido na região como Fred. Ele é considerado um dos maiores colecionadores de cachaça do sul do Brasil. Vamos lá conhecer? Vem comigo! Atrás desta porta tem um acervo que, olha, coloca muita gente na expectativa e também deixa impressionado. Olha só quanta cachaça, tudo organizado, embalado. Mas se você pensa que é só esse lado aqui, pelo contrário. Fred, Sim. Que coisa especial que você tem aqui, hein? Tem muita coisa antiga, muita relíquia aqui dentro, tem muita relíquia. Como começou essa história colecionando cachaças? Eu tinha ganhado algumas garrafas de presente, aí resolvi não bebê-las, deixei e depois ia nos mercados, nas lojas e fui comprando e colocando na prateleira. Isso já faz 8 anos, até que chegou a esse ponto de 2.500 garrafas. 8 anos o senhor já reuniu, então, 2.500 garrafas. 500 garrafas. São exemplares de vários locais do Brasil e de exclusividade do colecionador.
Algumas apenas ele tem e outras foram produzidas em pequenos lotes. Mais antiga que eu tenho é 1975, peroba. Depois tem a Rainha, que é comemorativa à primeira festa da cachaça em Luiz Alves. Depois tem a Jamel, de 1980, que foi uma das primeiras Jamel que saíram com olha plástica. Vencedora, de 99. Tem cachaças que são limitadas, essa tem um limite, só foram feitas 400. Essa aqui, essa Ipioca não fabrica mais, já se tornou-se também relíquia. Essa aqui também é comemorativa. São 2.500 garrafas, mas a meta é continuar adquirindo exemplares para em breve se tornar o maior colecionador de cachaças do sul do país. Em Chapecó, no oeste do estado, o Conselho Indigenista Missionário criou um projeto para construir hortas comunitárias em terras indígenas. Nossa equipe foi até uma aldeia para conhecer de perto essa boa iniciativa. Essa é a aldeia indígena Arapoti, do povo Imbiá-Guarani. São 14 famílias que vieram do Rio Grande do Sul para morar em Chapecó. Eles foram acolhidos pelo Conselho Indigenista Missionário, que realiza vários projetos em aldeias da região. Um deles é a horta comunitária. Uma horta, ela é importante para faz parte da alimentação, não como um todo, mas sabemos que aqui os Guarani, o acampamento que eles estão aqui, é onde que eles têm muita necessidade ainda, principalmente de terra, lugar para plantar. E a horta é o complemento, né, de tudo aquilo que eles recebem de doação e que eles também plantam além desse pedaço que eles estão aqui no momento. A horta foi construída há 1 ano na aldeia. E tudo que é plantado aqui é doado pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. A gente trouxe as mudas, né? E eles falaram assim, a gente precisa de outro tipo de mudas, né? Então, juntamente com a IPAGRE, com a Josefina da IPAGRE, com outras pessoas que contribuem, que também ajudam nesse sentido, que a gente fez trabalho com eles, reunião com eles, onde eles disseram, nós queremos repolho, nós queremos alface, nós queremos beterraba. E aqui todo o trabalho é feito pelos próprios moradores da aldeia. São eles que plantam, regam, colhem as hortaliças que saem aqui da horta e vai direto para a mesa de todas as famílias. Um trabalho que está colaborando bastante no dia a dia dos moradores da aldeia. A horta é aberta. Qualquer pessoa pode pegar uma salada e levar para casa. Para isso é importante porque traz muita saúde, comida saudável. Ao todo, são 4 hortas indígenas na cidade, 2 em terras guaranis e 2 em terras caigangues. O projeto do CIMI continua com o objetivo de valorizar e fortalecer o trabalho indígena na região. Que bacana, né? Que essa iniciativa possa ser aí divulgada e ampliada também para outras terras indígenas aqui do nosso estado. A gente faz agora mais uma pausa aqui no ND Agro. Depois do intervalo, você vai ver o selo de qualidade para tratar a brucelose aí na sua propriedade. E ainda, vamos mostrar as belas imagens da aparição de baleias jubarte no nosso litoral. Os detalhes na volta do intervalo. Estamos de volta com as últimas notícias aqui no ND Agro. E a brucelose e a tuberculose são doenças que preocupam a pecuária. Um único animal pode espalhar a doença para todo o rebanho. Aqui em Santa Catarina, a Secretaria de Agricultura tem incentivado os produtores a tratar a brucelose com selo de qualidade, que, olha, tem dado certo por aqui. O selo de qualidade na propriedade do Renato De Biasi é exibido com orgulho. A produção leiteira é o carro-chefe do pecuarista de Orleans, no sul catarinense. A propriedade dele foi a primeira da cidade a ter o selo e significa que o consumidor final está comprando um produto com procedência. É um trabalho que vem se desenvolvendo, não é de um dia para o outro. Então, nesses 2 anos aí, é o que foi encaminhado para fazer. O selo é um incentivo da Companhia Integrada de Desenvolvimento de Santa Catarina, a SIDASC, para que os produtores de gado possam prevenir a contaminação dos animais com a brucelose e a tuberculose, doenças infecto-contagiosas que podem ser transmitidas também aos seres humanos. Então tem uma grande importância, não só econômica como de saúde pública, por quê? Porque ela vai contaminar o produtor, a família do produtor e o consumidor, e não é o que nós queremos. Então esse programa de certificação de propriedades livres de brucelose e tuberculose
fase, tem a intenção de que a gente consiga essas propriedades certificadas o mais possível e aí nós tenhamos então a certeza de estar lançando no mercado produto de qualidade, leite e derivados, e também animais mais saudáveis com garantia de mais saúde para o consumidor e para a economia do nosso estado. A contaminação acontece quando um animal sadio entra em contato com algum animal infectado. Os sintomas são variados, mas alguns bovinos podem até mesmo ser assintomáticos. Por isso a importância de testar o rebanho e por isso a importância da certificação. Vai estar testando uma vez ao ano, vai ter a certeza de que a doença não está ali. Santa Catarina possui um dos menores índices de brucelose em animais do país. O estado possui mais de 1.200 propriedades rurais certificadas como livres da doença. Para obter o selo da SIDASC, o pecuarista precisa atender a alguns protocolos. Qualquer produtor interessado pode procurar o escritório da SIDASC da sua cidade, recebe a visita ali, a inspeção do médico veterinário, a gente avalia o rebanho, avalia condições de brincagem dos animais, que é super importante os animais devidamente brincados, porque é uma das exigências do mercado do leite a rastreabilidade e o brinco garante isso. Estando tudo ok na propriedade, um médico veterinário habilitado vai testar o rebanho, entra com o processo de solicitação junto ao sistema da SIDASC, testa os animais e o investimento do produtor é apenas o exame. Toda a orientação, acompanhamento técnico a SIDASC faz. O Vitor acompanha todo o procedimento na propriedade do Renato para que as recomendações sejam seguidas à risca. Que a gente hoje tem o Sisbov dentro de Santa Catarina, então tem que estar tudo redondinho, todos os animais dentro da sua ficha, não pode ter animais sobrando, que morreram, que foram descartados, brincos sobrando lá, que o animal não existe aqui. Então se passa um pente fino. O produtor ainda pode contar com o Fundesa, Fundo Estadual de Sanidade Animal. Em caso de suspeita de que o gado esteja doente, ele poderá acionar a SIDASC. E caso confirmado, será feito o abate e o produtor poderá ser indenizado. As praias catarinenses estão recebendo uma visita inusitada neste inverno. São as baleias jubarte, que geralmente rumam ao norte, afastadas da costa. Mas esse ano resolveram ficar um pouco mais por aqui. E diferentemente da baleia franca, que costuma visitar o nosso litoral, a aparição das baleias jubarte é considerada uma anomalia, que pode ter ligação com a temperatura da água do mar. O litoral catarinense é um corredor migratório para as baleias jubarte, que normalmente rumam em direção ao norte do país, só que mais afastadas da costa. Mas neste ano, algumas delas se aproximaram mais e permaneceram na faixa leste e sul da ilha de Santa Catarina. Há mais de um mês, um grupo de animais pode ser avistado no entorno da Ilha do Campeche e da Praia Mole, em Florianópolis. E esse grupo especificamente, que tanto eu tenho observado quanto o meu irmão, que é um fotógrafo e trabalha com observação de baleias na Bahia, ele tem observado também. A gente acha que são 4 juvenis, porque elas, se fossem adultos em época de acasalamento, com certeza elas teriam continuado a migração para a área de acasalamento. E esse grupo aqui de algumas poucas resolveram ficar. Esse processo alimentação e reprodução é o processo que mais explica essa migração delas. Elas se alimentam na região antártica, principalmente do crio, e de pequenos peixes. Elas não conseguem engolir grandes animais, então a alimentação dela é baseada em animais marinhos que são bem pequenininhos, E na época da reprodução, no final do verão, elas sobem a costa em busca de águas mais quentes e se localizam principalmente ali em abrolhos. E uma outra coisa interessante que a gente observou também é que elas escolheram justamente um ambiente mais ou menos parecido com o que elas frequentam lá, que lá elas frequentam o arquipélago de Abrolhos, que tem a característica de ser ilhas. E aqui elas estão também próximas à ilha do Campeche. Elas não escolheram uma enseada ou uma baía, ou não foram para Garopaba, que é onde normalmente a baleia franca fica, Elas estão bem ao redor da ilha do Campeche.
A elevação da temperatura do mar pode estar influenciando a presença dessas baleias por aqui. Desde o início do outono, observa-se aumento na temperatura da água no Oceano Atlântico Sul. Para se ter uma ideia, no mês de abril houve registro de elevação de até 1,3 graus acima do normal, chegando aí a uma média de 24,5 graus. Como essa é uma baleia que também, para a reprodução e para o acasalamento, ela procura águas mais quentes, porque os filhotes dela ainda não têm uma camada de gordura suficiente para aguentar o frio das águas, né, mais polares. Então elas precisam de uma área um pouco mais aquecida para ter os seus filhotes e alimentá-los até que eles adquiram bastante gordura, né, para poder suportar esse frio. É lindo, né, de ver essas baleias visitando o nosso litoral. Aqui no sul de Santa Catarina, o turismo de observação de baleias é muito forte, principalmente em Garopaba e também em Bituba. Assim, a gente finaliza o ND Agro desse domingo. Lembrando que outras notícias do estado e do país é só você acessar o nosso portal ND+. Até semana que vem. Tchau, tchau.